Olá pessoal, boa tarde. Estamos gravando aqui para vocês hoje sobre restaurações provisórias. Hoje nós temos três técnicas aí principais para discutir sobre esse tema. Uma delas é o uso da moldagem com alginato, uma moldeira parcial, para possibilitar a cópia do dente que vai ser preparado e receber uma coroa parcial ou total, certo? Essa técnica da moldagem ela facilita muito quando você tem uma anatomia da coroa clínica muito bem definida. Né? Às vezes tem uma variação de cor, uma restauração extensa que você precisa trocar, por isso você está fazendo a coroa total ou parcial. E quando você tem essa anatomia completa ali, você pode moldá-la primeiro para depois fazer a parte de preparo, correto? Além dessa técnica da moldagem com alginato, com a moldeira parcial, você também tem a técnica da resina esculpida. Então, pós-preparo, você vai manipular uma resina acrílica autopolimerizável e aí vai proceder com a inserção dessa sobre o preparo e vai esculpi-la pós-presa final, tá bom? Uma outra técnica que a gente tem também é a técnica da faceta ou do dente de estoque. Nós vamos pegar dentes pré-fabricados e remover a face palatina desses dentes pré-fabricados, deixando só vestibular e proximal para facilitar a obtenção dessas coroas provisórias. Tá? Sobre a técnica de moldagem, prévia preparo, para criar um molde daquela dente que vai ser preparado, nós falamos que é a técnica da moldagem com alginato. Então, para isso, a gente precisa de uma moldeira parcial. Nós precisamos também de cubetas para manipular esse alginato. E aí a gente sugere 2 cubetas, única e exclusivamente para colocar o pó do alginato em uma e a outra a água ali que vai ser transportada, o pó sobre a água para melhor aglutinação ali do alginato, correto? Além disso, a gente vai precisar de um dosador, tanto de água quanto do alginato, para que essa mistura fique mais coerente, a gente tenha uma melhor respostas aí desse alginato, ok? Tá, aí veja bem, uma porção de água e uma porção de alginato, e estamos a moldeira parcial aí, ok? Para isso, nós vamos precisar, depois da manipulação do alginato, verter, posicionar essa moldeira sobre o dente a ser preparado. Aqui nós estamos falando sobre o dente 26, em específico aqui nesse manequim. E aí nós temos a cópia da coroa clínica do dente que vai ser preparado. Pós-preparo, olha, veja que nós temos o dente preparado, pronto para receber um provisório e dar os próximos passos para a obtenção da coroa final. Então, pós-preparo, nós vamos precisar definir nossa mesa clínica. Nós vamos precisar ali de 2 potdappens, do espessímetro para medir essa espessura desse provisório, pincéis para resina acrílica, pincéis pelo de Marta e número 1. Eu gosto também muito de ter um espelho clínico e também de ter uma espátula de inserção de resina composta. Para que, Márcia, você vai precisar de uma espátula de inserção de resina composta? Para que na hora que essa resina acrílica for levada sob preparo, com esse molde, a gente vai remover das áreas retentivas proximais, os dentes adjacentes, aquela resina que vai escoar ali para aquela região proximal, possibilitando que pós-presa dessa resina acrílica a gente não tenha uma retenção exagerada ali, correto? Então, a primeira coisa, obtive meu molde com alginato, vou ali fazer o que com ele? Vou manter a umidade naquele alginato. Então, vou pegar uma folha de papel, vou envolver ali naquele papel que a gente usa ali no consultório, papel toalha, tá? Vou envolver o meu molde de alginato e aí vou proceder para o preparo. Feito o preparo, aí veja nessa imagem que a gente tem um preparo bem estabelecido. Nós vamos isolar com vaselina essa região,
ou com gel hidrossolúvel. Vamos isolar o preparo, a região dos dentes adjacentes, tanto faces oclusais, faces livres, faces proximais, né, para que na próxima sessão eu vou pegar o meu molde, vou verter uma resina acrílica no interior do molde e depois posicionarei sobre esse preparo com a função, né, com o objetivo de obter uma coroa provisória de forma mais rápida, certo? Então veja bem ali que eu tenho um pote DAP com um pouco de resina acrílica, um pouco de monômero com pó e líquido, né? Nós vamos ali então verter esse líquido sobre o pó, vamos saturar esse pó de monômero, né, em torno aí de umas 8 gotas. Depois de saturar, nós vamos homogeneizar essa mistura com o auxílio de uma espátula, com o auxílio de um lecron. E nós vamos, então, depois dessa homogeneização e dessa mistura, vamos verter essa resina acrílica no interior do molde, né, dar o espaço correspondente à futura coroa provisória, ou vou verter a resina acrílica, né, que eu manipulei no dente que foi preparado. Então, a resina acrílica vertida sobre esse dente que foi preparado, na hora que perder o brilho, nós vamos levar em posição. Veja que a resina acrílica ainda reflete luz. E aí, depois que ela começa a perder o brilho, está na hora de posicionar esse molde sobre o meu preparo. Uma coisa muito interessante se fazer nessa técnica é ter uma noção da extensão que esse molde, né, essa forma para a futura coroa provisória, ela tem. Veja que ela foi de segundo molar, passando pelo primeiro molar, que é a área preparada, segundo pré, primeiro pré, canino, lateral e central. Você vê que na região anterior ela cobre a metade da coroa clínica do central, ok? Então, quando você for posicionar esse conjunto do molde com a resina acrílica sobre o seu preparo, você vai precisar identificar qual o limite posterior e qual o limite anterior do molde, para que você não corra o risco de posicionar no local errado, de posicionar essa resina acrílica no local errado. Então veja que você vai posicionar sobre o segundo molar e a referência anterior é o central. Posicionamos, nós vamos esperar ali 2 minutos dessa presa química acontecer, dessa presa química da resina, dessa polimerização da resina acontecer, e depois de 2 minutos eu vou remover esse molde, correto? A resina acrílica, ela vai facilitar a confecção, né, da anatomia desse molar que foi preparado. Ela pode sair posicionada sobre o preparo, mas também ela pode sair posicionada lá no molde. E aí, se estiver dentro do molde, você não tenta removê-la antes da presa, porque senão ela vai deformar. Se ela ficar retida, igual no slide aí está mostrando, você vai remover das proximais a resina acrílica que escoou para as regiões retentivas, né, dos dentes proximais. Você tem áreas retentivas que a resina escoa ali para baixo. E aí você precisa pensar, por que, Marcelo, que eu preciso tirar aquela resina acrílica ali das áreas retentivas? Porque esse dente que você está criando provisório, ele tem uma remoção e uma inserção no longo eixo. No longo eixo do preparo. A gente prepara, modifica a estrutura dentária ali para possibilitar a inserção de uma restauração indireta, né, definitiva, e também para facilitar a inserção dessa restauração provisória. Então, se você tem um excesso de resina acrílica entrando nos espaços proximais adjacentes, esse provisório ele não vai subir, né, por causa da região que você projetou a resina ali para proximal. Então é muito fácil, veja lá na tela, tô levando o próprio mouse lá, a setinha, essa região é uma região retentiva.
Então, Marcelo, como é que eu resolvo? Isso aqui é excesso, ó. Como é que eu resolvo? Pego o meu Lecron, vou nessa região proximal e removo ela. Acomodo essa resina em direção à face proximal do provisório. Vamos ver se a gente tem um vídeo aqui para mostrar isso. Não, nós não temos esse vídeo aqui para mostrar essa acomodação. Mas no próximo vídeo a gente vai possibilitar isso aí, tá bom? Bom, esse dente tomou presa essa resina, né? Nós vamos removê-lo dali. E a primeira coisa, para iniciar os acabamentos, eu tenho que delimitar as partes importantes. O meu provisório ele tem que ter contato proximal. É um dos objetivos, né, da minha coroa provisória, é ter contato proximal para me preservar a saúde periodontal e evitar retenções alimentares, certo? Então nós vamos achurar, desenhar, colorir a região de espelho proximal. Que região de espelho proximal? A região que toca na região mais proeminente do dente adjacente, da mesial ou da mesial, da distal do dente adjacente ou da mesial do outro dente adjacente. E aí a gente vai, essa área que encosta a resina acrílica na região proximal, ela fica uma região brilhosa, com aspecto côncavo. Então você pega a lapiseira e achura essa região e colora essa região. Por quê? Aquela região é a região de toque com o dente proximal. Então, se você for dar acabamento, você não vai, em hipótese alguma, passar a qualquer broca ali naquela região para que você não perca o ponto de contato. O ponto de contato é uma das regiões mais importantes, né, de uma coroa provisória para evitar a impacção alimentar. Por que a gente precisa de ponto de contato? Pois a próxima etapa, né, do fluxo de obtenção, seja convencional, seja digital de uma coroa indireta, é a moldagem. Então, essa moldagem, nós precisamos que tenha uma saúde periodontal ali pré-estabelecida. E a saúde periodontal, ela é advinda de um bom contato proximal. Então, pessoal, não deixem os seus provisórios sem toque proximal, ok? Então, veja que ali, ó, a gente fez a remoção dos excessos, certo? E eu dei o acabamento numa das proximais. Bom, depois de fazer isso, eu também vou delimitar a minha extensão, né, da base do meu provisório, a extensão cervical. A parte da resina acrílica da minha coroa provisória que assentou sobre o meu término, sobre o meu preparo. Essa região de término, essa região de assentamento da coroa provisória, ela é uma parte muito nobre, certo? Então, a resina acrílica que ultrapassou o ângulo cavo-superficial, ela tem que ser demarcada como limite de desgaste da minha coroa provisória na região cervical, com o objetivo de deixar essa coroa provisória em zero. Preciso que a coroa provisória não fique com excesso em relação ao término, porque vai reter comida, nem um pouquinho aquém. Então eu preciso que a minha coroa provisória esteja em zero. Muito importante que isso aconteça. Então, demarcamos. Nós vamos utilizar o nosso kit da American Burrs ou da Dega Pro, né, para tirar esses excessos. Então, tudo que tiver além dessa linha aí, nós vamos poder desgastar, recortar o excesso. E aqui nós estamos como sugestão utilizar a microcut ou a max cut ou uma ponta diamantada para fazer esse desgaste. Então veja ali na imagem da direita para a esquerda, houve a remoção dos excessos dessa coroa a nível cervical, né? E uma coisa muito importante, depois que eu removi os excessos, né, nós precisamos avaliar a espessura oclusal. Onde são as regiões mais críticas que as nossas restaurações indiretas precisam de espessura? Na região de maior esforço mastigatório, ou seja, ponta de cúspide, e também na fossa,
do antagonista, que vai ser a região onde a cúspide funcional vai triturar o alimento. Então, nós precisamos de espessura nessa região. Então, veja, depois que a gente considerou se tem espessura, essa espessura, pessoal, é muito importante que a gente avalie ela depois do ajuste oclusal, tá? Porque a gente tem um panorama real de quanto que ficou essa espessura. Veja que depois de todo esse acabamento, pode ser que eu tenha excedido um pouco no meu desgaste do meu provisório horizontalmente, igual aconteceu ali. E aí a resina acrílica traz para a gente essa flexibilidade de acrescentar nessa região, né? E reproduzir ali uma restauração mais adaptada. Então, quando a gente fala, quando chega essa situação, a gente usa um termo que é o reembasamento da coroa, tá? E para reembasar essa coroa, a gente precisa asperizar a região. Veja ali, a região da seta que eu estou apontando é uma região que está asperizada. Mas você tirou o material. Tirei, porque eu quero acrescentar uma nova camada até adaptar a zero, certo? Então, a gente fez a asperização do bordo, correto? Então, agora eu vou pegar o meu preparo, vou vaselinar isolados os dentes adjacentes. Veja lá. Nós vamos vaselinar, o pincel levando essa vaselina lá. Pode levar essa quantidade de vaselina, mas só que é importante que você jogue um jato de ar para que essa vaselina não fique concentrada em algumas regiões e impeça a polimerização ali da resina acrílica. Veja que o provisório eu fiz uma perfuração no oclusal, porque além do rebasamento do término cervical, nós vamos fazer uma nova camada interna que vai aumentar a retenção friccional dessa coroa. Então, eu sugiro que vocês levem um grande montante de resina, por isso que é bom ter bons pincéis. Veja que esse pincel aí já está um pouquinho comprometido de uso, né? Você leve um montante de resina acrílica para o interior da provisória, da sua restauração provisória, certo? Você leve ali ao final de acrescentar montante de pó e líquido, você leve também mais monômero. Olha, mais monômero, mais líquido. Deixa ele ali do lado, que está com brilho, então na hora de levar em posição. E sobre o término, você acrescente uma camada, uma proporção ali de resina acrílica também. Isso vai nos ajudar a criar uma definição do limite do ângulo cavo superficial na região cervical, certo? Então, para você que está tendo dificuldade na moldagem, por favor, revisite esse vídeo, revisite a sua capacidade de trazer um provisório ali, a capacidade técnica, né, que eu falo, de trazer um provisório bem adaptado, certo? Esse é um passo fundamental para o sucesso das suas moldagens. Sem dúvida nenhuma, a pessoa que traz bons resultados de molde, ela é uma boa pessoa para se desenvolver provisórios adaptados. Correto? Então veja ali a região cervical, que vai ser agora reembasada. Então leva o provisório em posição, o excesso vai escoar pela perfuração, pelo orifício da oclusal. Eu acabei aqui apertando sem querer. Então nós vamos levar o provisório em posição. Deixa eu colocar lá de novo. Colocou a resina, pegou o provisório que já perdeu o brilho, tá vendo? Perdeu o brilho, nós vamos colocar em posição, vai extravasar os excessos.
extravasão dos excessos, nós vamos remover o excesso, né? Desculpa, com um Lecron. Oh, nossa, Marcia, mas agora você afetou totalmente a forma do meu provisório. Vou pedir para o meu paciente morder, ó, até aí observe os dentes adjacentes, até que os dentes adjacentes se toquem. Então, pede para ele forçar e nós vamos acomodar essa resina da proximal em direção ao provisório. Nós vamos remover os excessos. Nós vamos remover os excessos ali da região posterior, ó. Então, não é porque a gente não está fazendo em dentixa que eu não vou ter uma espátula de resina número 1 lá na minha mesa clínica para evitar que essa região que recebeu, né, essa região retentiva proximal que recebeu uma resina acrílica, tem uma resina acrílica ali, né, que ao tomar presa vai virar uma região retentiva. Como saiu todo o excesso, ó, a gente não conseguiu aglutiná-lo, nós vamos então fazer o quê? Adicionar ali horizontalmente um pouquinho de resina acrílica. Então sempre observa que eu estou lá pegando um pouco de monômero, tirando a umidade, o excesso de umidade de monômero do pincel, e aí, com isso eu adquiro uma habilidade que é de trabalhar com essa resina acrílica deixando ela mais lisa e polida possível. Então veja a lisura superficial que nós alcançamos e nós vamos também ter esse cuidado na região ali palatina. Então veja bem que na palatina nós estamos acomodando essa resina acrílica, né, em direção ao provisório e tirando esse excesso de resina acrílica da região proximal. Correto? E agora, a intenção é levar esse montante de resina ali, ó, uni-lo com a superfície do provisório. Gente, é muito mais fácil remover excesso de volume do que tirar. Ó, é muito mais fácil, desculpa, remover excesso de volume do que acrescentar. Então já está ali para acrescentar, pega aquele montante ali, ó, acrescente. Acrescente de uma forma que também vai ficar fácil de você dar o acabamento. Então veja a lisura que a gente está. Está com excesso? Está com excesso. Mas nós vamos trabalhando essa resina acrílica para ela não ficar nas áreas retentivas. E para que, na hora de remover esse provisório não tenha dificuldade de sair. Claro que qualquer retenção no preparo, qualquer região côncava no preparo, né, vai prejudicar a gente fazer o quê? Remover esse provisório. Então, não estou considerando aqui retenções internas que podem, né, causar, né, dificultar, né, a remoção desse provisório. Nós estamos falando ali só de acomodar na região proximal, né, em direção ao provisório, aquela resina acrílica que escoou, tá? Para facilitar a sua remoção, porque o provisório ele insere e remove no longo eixo do preparo. Então veja ali, ó, que a gente já tem um formato adequado. Primeiro, ele foi dado por quem? Pelo molde. O molde prévio ao preparo. E agora nós temos uma região que foi reembasada para corrigir um problema. E é importante que a gente tire esse provisório, insira esse provisório sobre esse preparo criado,
para verificar ali se existe uma região retentiva que a resina está querendo tomar presa. Correto? Então veja aí que vocês aprenderam o reembasamento. Reembasamento feito, sugiro para vocês que tenha no consultório, né, uma parte de aquecimento da água, né, para levar esse provisório dentro dessa superfície, dessa água quente, acelerando a presa da resina acrílica. Ó. Você ganha tempo quando você faz isso. Correto? E aí você pode tirar a provisória dali, ó, delimitando os limites cervicais, ó, fazendo o acabamento dessa região, ó, até esse limite. E por fim, depois que dado esse limite, né, realizar o ajuste oclusal dessas regiões, que pode ser feito com peça reta na mão ou pode ser feita intraoral com brocas de acabamento, tipo F. Gosto muito da 3118 ou da 3168, que é a chama de vela, né, que tem um formato de chama de vela, né, assim, um biquinho mais ou menos nesse formato, ou em pera, uma região de base mais ogival, mais de pera, que vai encostar nessas regiões específicas aí que demarcou para fazer o desgaste. Ó. E aqui você observa da imagem anterior que quem está mais pintado é o provisório. Tem mais marcações, o antagonista é o provisório. Então agora depois do ajuste, ó, nós temos uma divisão de contatos. E é isso que a gente quer, tá bom? Então o provisório agora ele pode receber um acabamento. Então veja que nesse kit, tanto da American Burst quanto do DH Pro, nós temos essas pontas de borracha incorporadas a carbeto de silício, que vai fazer um acabamento mais grosseiro, essa aí de cor cinza, ó, trazendo lisura superficial. Não vou colocar tanta pressão, tá? Então veja ali que eu não coloco tanto pressão. Nós vamos fazer ali o alisamento da superfície, tomando cuidado sempre com a região proximal, correto? Se tiver algum excesso grosseiro que você não tenha removido com a Max Cut, com a Micro Cut ou com a diamantada, você pode revisitá-la com elas, não tem problema. Mas é importante que essa ponta, né, de borracha, ela trabalhe mais polimento. Como ela tem uma granulação maior, ó, ela vai trabalhar a região e iniciar uma superfície lisa, tá bom? Então, depois dessa região, nós vamos trabalhar com uma outra ponta. Então, nós vamos remover essa cinza e vamos trabalhar com uma ponta agora, a verde, ó. Então, a verde vai adquirir uma lisura superficial. Uma lisura superficial dessa região. Sucessiva, ó. Uma acelerada aqui. Sem muita pressão, porque nós não estamos trabalhando com nenhum lubrificante. Eu não gosto de utilizá-lo, não acho necessário. Geralmente algumas empresas mandam uma pasta de polimento junto. Às vezes, como você está começando, às vezes é interessante, mas eu acredito que se você controlar muita pressão, você não vai ter necessidade, né, de utilizar aquelas pastas. Você não precisa, tá? E aqui a amarela, né, depois da verde vem a amarela, que ela vai dar o brilho final, também sem muita pressão, olha. Veja que ela já traz uma região de espelho, né, uma luminosidade, uma lisura superficial que vai ser ótima para trazer ali uma saúde gengival para essa gengiva ficar em contato com esse provisório e impedir, mais do que isso, o acúmulo de placa.
correto? Então veja ali a lisura superficial, ela vem acontecendo. Ó, região de lisura superficial na face palatina. Depois nós vamos proceder isso com a oclusal. Região proximal, gosto de passar ela sem muita força, tá bom? E por fim a gente vai, ó, dando polimento com os discos de feltro. Esse é um disco de feltro, não, de crina de cavalo, né, que vai deixar a região mais lisa e polida, ó. E depois você pode passar também um feltro, ó, mostrando o provisório, o assentamento desse provisório, um ponto de contato efetivo, um volume satisfatório em relação aos dentes adjacentes, tudo que a gente precisa para que a gente tenha uma boa moldagem. Ó. Olha, ali a gente vê, ó, que poliu demais a proximal. Veja que é importantíssimo a gente chegar nesse momento e ser crítico. Quer lisura? Quer adaptação cervical? Mas, olha, na proximal, na distal não tem ponto de contato. O que na mesial existe. Então aqui é bom a gente trazer que a gente vai ensinar também a fazer esse acréscimo. Tira o provisório, paciência, asperiza a região proximal, distal, coloca um montante de resina, leve em posição para fechar esse ponto de contato, correto? Mas não deixa de ter o ponto de contato. Estou mostrando aí para vocês como corrige, né, esses pontos de contato. Então levou o montante de resina ali na proximal, ó, você tem a região proximal, que você acrescenta ali. Eu acho que eu não mostrou acrescentando. Deixa eu ver se eu tenho esses dados aqui. Ó. Deixa eu ver. Então não tem ponto de contato. Acho que ficou faltando ali. Acrescentou um pouquinho de resina aqui nessa região com o pincel pó líquido. Leva em posição, gerando aquele ponto de contato. E aí depois você vai dar acabamento e polimento novamente. Mas todo provisório precisa, mais uma vez, vou reforçar, precisa de ponto de contato. Uma coisa também que é bom ressaltar, porque às vezes a gente fica muito na técnica, uma das formas de fixar esse provisório são com cimentos provisórios. Né? Nós temos algumas linhas de cimento provisório, esse aí é um cimento da Kerr, né, o Tempo Bond. Esse é um cimento que não tem eugenol, que ele não tem interferência na futura da sua cerâmica, ele não interfere com cimento resinoso. Tá? Ele é fácil de manipulação, fácil de inserção. Nós vamos colocar nas paredes axiais seu preparo, do seu preparo e do seu provisório. Ó. Vai acrescentar só lá, pequena quantidade, pois nós não precisamos de grande montante de cimento provisório para fixar essa coroa. Ó, colocando nas paredes axiais desse preparo. Esse provisório sendo assentado ali. Vai ter o escoamento dos excessos. E aqui é o momento de, depois da presa desse cimento provisório, remover todos os excessos para que não fique nenhuma quantidade, né, que pode injuriar, né, trazer uma toxicidade ali para a gengiva e causar uma inflamação pela presença de excesso de cimento provisório. Correto? Então, com o auxílio de uma sonda, nós vamos remover esses excessos. Removendo das regiões proximais com uma sonda.
E aqui é um caso clínico. Claro que você pode finalizar também essa remoção dos excessos, tenho certeza que deu uma acelerada aqui, além da sonda, com ali um fio dental. Tá? O fio dental vai passar nos proximais e remover os excessos. E para contextualizar, né, a gente trazer um caso clínico, veja aqui que nós temos uma coroa clínica já em boca por muito tempo. Houve um lascamento ali da parte cerâmica na região lingual, não é uma área estética, mas não aceita reparo, né, essa coroa. E aí nós podemos utilizar essa técnica, visto que a vestibular dessa coroa e a anatomia dessa coroa é muito bonita. Então nós fizemos um molde dessa região. Olha, uma coroa bonita, mas só que o paciente se incomoda com essa fratura de cerâmica da lingual. Então nós vamos remover essa coroa metalocerâmica. Para você que ainda não viu, a remoção de metalocerâmica é uma atividade muito comum dentro do dia a dia clínico, né? Então veja que a gente vai utilizar ali uma broca diamantada nova. Você vai remover, né, a região, fazer uma canaleta na região vestibular, oclusal, até o terço oclusal da porção lingual, né, expondo o metal. Então a broca, quanto menor diâmetro, melhor. Você vai remover essa montante de cerâmica. E aí com uma broca carbide ou uma transmetal, você vai remover esse metal. Isso aí uma broca carbide, né, comercializada pela Prudente no Brasil. É uma carbide que tem vários picotes em cada lâmina dela, né? Essa é uma broca esférica, né, carbide. Então cada lâmina ela tem um picote que favorece, né, o corte desse metal, tá? Então removi essa lâmina. Você pode utilizar essa broca, pode usar uma transmetal, pode usar brocas carbides nova, tamanho 1 ou 2, tá? Para não expandir muito essa canaleta. Ali a canaleta feita, é importantíssimo verificar se a canaleta ela foi aberta desde a região cervical, passando pelo oclusal e início do terço oclusal da face lingual. Aqui no vídeo a gente encaixa um lecron. E aí você vai fazer movimento de alavanca com a base desse lecron, afastando as partes. O que possibilita, né, a quebra interna do cimento. Você vê que ele já está abrindo as partes. A quebra do cimento e facilita a remoção dessa coroa. Então a coroa é removida, né, vai ser feito a remoção, ali, o repreparo desse conjunto, desse preparo mesmo, né, nessa área de sentamento da futura coroa. E aí esse molde da coroa que estava aí, que precisa ser refeita, ele vai ser então recebido um montante de resina acrílica. Quando essa resina acrílica perder o brilho, vai ser acrescentado no termo um montante de resina e aí esse conjunto vai ser colocado em posição. E aí pulei aqui as etapas para mostrar que o processo de acabamento, polimento, rebasamento foi igual àquele que a gente demonstrou ali no manequim, tá bom? Então veja aí o provisório feito, correto? Então nós temos aqui uma demonstração da técnica da obtenção da coroa provisória com o molde. É importante que a gente use essa técnica quando a gente tem uma boa anatomia da coroa clínica. Marcelo, o dente quebrou. Quebrou uma resina muito extensa na proximal ou lascou uma cerâmica grande. O que eu posso fazer para utilizar essa técnica? Pega a resina composta, compacta sobre a superfície, a anatomia da superfície que foi danificada, refaça ali com a resina composta rapidinho e molda aquela região. Você pode então utilizar o molde depois para confeccionar pós-preparo. Tá? É uma técnica assim, muito boa para acelerar o seu passo a passo no seu dia a dia clínico, tá bom? Então ficamos por aqui, muito obrigado pela presença de todos, espero ajudar você, né, no seu dia a dia clínico. Professor Marcel aqui falando, bom domingo para todo mundo, abraço.